A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar Ambiente Global, Perspectivas de Direito Ambiental e Comparado, segunda edição, Biodiversidade, Desafios Jurídicos para a Exploração Econômica Sustentável, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Ana Paula Chagas, presidente interina na Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Bom, eu quero desejar, em nome da Comissão de Meio Ambiente, bom dia a todos os colegas que estão aqui presentes com a gente para mais essa edição do nosso papo legal aqui, que tem como objetivo tratar aspectos do direito internacional ambiental. No tema de hoje, o que nos levou à reflexão para chegarmos a esse tema e à sua relevância foi que no ano passado, em setembro, a ONU publicou o Panorama Global da Diversidade 5, que é um relatório elaborado pelo Secretariado da Convenção de Biodiversidade, e esse é um dos panoramas mais completos da biodiversidade global já publicados até hoje. De maneira resumida, a conclusão desse relatório foi de que o mundo hoje ele se encontra numa encruzilhada. De um lado, o relatório ele destaca que as perdas em biodiversidade são dramáticas e a necessidade premente de se agir para conter o fim das espécies. E, de outro lado, ele conclui que, apesar desse panorama um pouco fim dos dias, né, digamos assim, de que ainda é possível reverter essa curva, desde que algumas tendências atuais de produção e consumo de recursos biológicos sejam alteradas. Os produtos oriundos da natureza, eles sustentam indústrias como horticultura e agricultura, cosméticos, produtos farmacêuticos, papel e celulose, construção e tratamento de resíduos. A perda e a ameaça dessa biodiversidade ameaçam também funções ecológicas essenciais, como, por exemplo, a polinização para a produção de alimentos, o que acaba impactando a nossa capacidade de produzir alimentos, madeira, fontes de energia, medicamentos e também na saúde humana. Então, considerando as conclusões desse relatório, o grande desafio da humanidade hoje é a exploração econômica sustentável desses recursos, de forma a reverter essa curva de extinção de espécies. E aí, esse é o objetivo do nosso webinar de hoje. Para debater os desafios jurídicos que envolvem esse tema, a gente vai contar com a participação da doutora Patrícia de Amorim Rego, que é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, e com os membros da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, Flávia Rocha Loures e Caio Ferrari de Castro Melo. Então, sem muitas delongas, eu passo a palavra à doutora Patrícia para que ela possa iniciar, então, aí os nossos trabalhos e os nossos debates. E desejo a todos aí um bom webinar. Estou com a palavra, doutora Ana. Sim, senhora. The floor is yours. Bom dia a todos e a todas que nos assistem aqui no auditório virtual da OAB São Paulo e também aos que nos assistem pelo YouTube. Eu vi que há uma transmissão simultânea. Eu quero cumprimentar de imediato a doutora Ana Paula Chagas, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa seccional da OAB. Eu quero agradecer e dizer que, para mim, é uma honra e uma alegria poder debater um assunto tão estratégico
para o país, para o mundo, né? Mas, em especial, para a minha região, para onde eu moro, para onde eu trabalho, que é o estado do Acre. Eu quero cumprimentar também a outra painelista, a colega Flávia Rocha Loures. Bom dia, Flávia, que eu não conheço pessoalmente, nenhuma das duas eu conheço, nem a doutora Ana, nem a doutora Flávia, quero ter o prazer de conhecer, e quero cumprimentar muito especialmente o doutor Caio Ferrari de Castro Melo, meu conterrâneo do Acre, esse advogado jovem, entusiasta dessa temática. Para mim, realmente é uma alegria poder debater hoje com todos vocês. Eu preciso, antes de que a gente possa começar o nosso diálogo sobre a temática, e a mim me foi confiada uma fala mais de contextualização sobre a biodiversidade, a convenção e toda a discussão jurídica em torno do assunto, eu preciso estabelecer de que lugar de fala eu vou estar falando hoje. Então, hoje eu falo para os senhores e senhoras como mulher, né, que nasceu, que vive, que trabalha na região amazônica, né? Eu moro e trabalho no estado do Acre, que é uma região mega diversa. Nós temos na fronteira, que nós estamos ali na Amazônia mais ocidental, na fronteira com o Peru, uma faixa, não é, entre Peru e Acre, de 10 milhões de hectares de áreas protegidas. Tem um parque nacional da Serra do Divisor, várias florestas estaduais, muitas terras indígenas, e esse cinturão de 10 milhões de hectares ele é um dos hotspots de biodiversidade mundial. Nessa região de fronteira, nós temos uma concentração de povos indígenas. No Acre, para os senhores e senhoras terem ideia, nós temos 17 etnias, 23 mil pessoas vivendo em 35 terras indígenas. E nesse cinturão se encontra, talvez, a maior concentração de povos indígenas isolados do planeta, que nunca tiveram contato com a civilização. É deste lugar, também como profissional, como integrante do Ministério Público do Acre, como profissional que tem 27 anos de carreira, grande parte dela dedicada à defesa ambiental, e também com atuação na área específica do combate à biopirataria. Eu tive, não sei se a honra ou o desprazer, não sei, mas de atuar no primeiro caso de biopirataria judicializado no Brasil, que foi o caso da Selva Viva, e embora hoje não esteja atuando mais na área ambiental, esse é um tema que sempre me desafia. É, portanto, deste lugar de fala que nós vamos estabelecer o nosso diálogo. E biodiversidade, como todos nós sabemos, é a variedade de espécies de plantas, de animais, de micro-organismos existentes no planeta. E esse termo biodiversidade, muitos não sabem, mas ele foi cunhado, né, a expressão biodiversidade, por um biólogo americano bastante polêmico, Edward Wilson, que, aliás, tem um livro de diversidade genética que quem tem interesse em se aprofundar sobre o tema, quem discute o tema, é leitura obrigatória. E esse termo foi não cunhado, mas popularizado por ele, não é? Lá no final da década de 80, quando ele alertou, junto com outros cientistas, e já alertava ali, né, a discussão começou nesse período, sobre a erosão da biodiversidade do planeta. A doutora Ana começou o nosso evento trazendo um relatório da ONU, onde alerta a aceleração da deteriorização da nossa biodiversidade, as consequências nefastas para o equilíbrio do planeta, para a teia mesmo de sustentação de vida na Terra, para a economia, para a saúde, enfim. Nós estamos na segunda década do século XXI e nós continuamos a ser desafiados sobre essa temática, sobre a conservação, sobre o uso sustentável,
da biodiversidade, sobre a repartição dos benefícios advindos aí da sua utilização. Eu acredito que o turning point dessa discussão, que tem, sim, permeado todo o cenário internacional e nacional também, pela sua posição estratégica, né, acerca do potencial econômico, dos efeitos nas nossas vidas, mas eu acho que o turning point, era isso que eu gostaria de discutir hoje com os senhores e senhoras, foi justamente a emergência, a chegada das novas biotecnologias, trazendo aí, despertando o potencial econômico que esses recursos naturais têm para a indústria da bioprospecção de novos produtos farmacêuticos, de cosméticas, alimentares e industriais, sem dúvida. Até então, a conservação da biodiversidade era discutida sob o ponto de vista de sobrevivência, né? O fenômeno da globalização e a chegada dessas novas biotecnologias, ele traz esse potencial econômico e ele modifica totalmente o foco da discussão, e é justamente o que hoje nós vamos fazer aqui, sobre a conservação da biodiversidade e o seu uso sustentável. E, como nós sabemos, os recursos naturais, que são os repositórios dos compostos que vão ser utilizados para a bioprospecção, para a indústria da bioprospecção, eles estão nas florestas tropicais. São elas que detêm essa variedade genética imensa que está por ser explorada por essa indústria. E é na floresta também que estão os nossos povos tradicionais. E aí nós temos que fazer um destaque de outro elemento importantíssimo nessa discussão, que são os conhecimentos tradicionais dessas populações que vivem na floresta e que, com seus modos de vida, também contribuem para a sua conservação. Então, esse conhecimento que é passado, né, de geração para geração, secular, sobre a propriedade desses recursos naturais, eles representam para a indústria da biotecnologia um atalho nas pesquisas, né? Um significativo, digamos assim, uma significativa economia nos custos financeiros e de tempo para essa indústria da biotecnologia. E foi essa tensão norte-sul, porque os recursos naturais eles estão nas florestas tropicais e estão nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, chamados países periféricos. E, junto com os conhecimentos tradicionais, as indústrias de bioprospecção, os grandes centros de pesquisa, eles estão situados, via de regra, nos países centrais desenvolvidos. Então, essa assimetria de relação de poder, ela foi, de fato, quem pautou e quem informou toda a negociação da Convenção da Biodiversidade, que é o grande tratado que informa essa discussão, que foi assinado na Conferência da ONU para o Meio Ambiente, na Rio 92, e os seus protocolos. O Brasil teve um papel bastante ativo na negociação dessa convenção, e foram os países periféricos que trouxeram para a discussão a importância de se assegurar a soberania dos Estados-nação sobre os seus recursos naturais e garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios da utilização da nossa biodiversidade, e também garantir aos povos tradicionais que aqui habitam os seus direitos, a repartição também desses benefícios, quando essa biodiversidade é utilizada com a associação desses conhecimentos tradicionais. Portanto, a Convenção da Biodiversidade ela tem esse objetivo, os 3 objetivos, de conservação da biodiversidade, de utilização sustentável dos seus recursos, mas também de fazer uma repartição equitativa desses benefícios para gerar não só um meio ambiente mais sadio, para preservar não só a vida humana e as demais formas de vida na Terra, mas para produzir uma economia
mais inclusiva, para reduzir as desigualdades sociais e aí gerando, claro, os efeitos no equilíbrio ambiental. Para o Brasil, essa convenção tem um valor estratégico, como eu já repeti aqui, a doutora Ana já comentou, extraordinário, né? Nós somos, de longe, o país mais megadiverso do planeta. Eu tenho aqui alguns dados que eu estou procurando aqui nas anotações sobre esse potencial de biodiversidade do Brasil. Então, 30% das florestas existentes no planeta estão aqui no nosso território. São 3,57 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Nós concentramos de 10% a 20% de toda a riqueza biológica já catalogada no mundo. E vejam bem que, olha, isso só representa 1% que foi objeto de estudo quanto ao seu potencial genético. Esses números falam por si. Fora a nossa grande sociodiversidade, a nossa diversidade cultural, esse conhecimento acumulado sobre esses recursos naturais. Eu dei o exemplo aqui do Acre. Eu informei aqui que nós temos uma região de fronteira, onde tem um hotspot de biodiversidade, onde vive a maior população, e eu quero repetir isso, concentração de povos indígenas que nunca tiveram contato com a civilização. E isso é algo que é digno de registro e digno de reflexão também. Então, o Brasil, diante desse potencial estratégico, como eu disse antes, teve um protagonismo e foi um dos primeiros países do mundo a fazer a sua regulamentação nacional, a regulamentar a convenção. Em 2001, o Brasil editou uma medida provisória às pressas, em meio a vários escândalos, né, casos emblemáticos de biopirataria. Em 97, aqui no Acre, nós tivemos 2 casos de bastante repercussão, o caso da Selva Viva e o caso da Valstar. A Selva Viva era uma ONG alemã que comercializava descaradamente, de forma aberta, os conhecimentos de alguns povos indígenas que viviam ali na região do Juruá, e também espécies de planta para empresas transnacionais, e colocava isso em forma de folders de divulgação e etc. Foi o primeiro caso a ser judicializado no Brasil, nós não tínhamos a regulamentação ainda, mas a convenção já estava assinada e ratificada. A Valstar é um outro caso, de uma empresa alemã também, com espécies de plantas, mas eu não vou ter tempo aqui para a gente discutir essa situação. O fato é que, antes da convenção, o acesso aos recursos genéticos e a exploração dos saberes dos povos indígenas, ribeirinhos e seringueiros, sempre ocorreu, e ocorria aqui no Brasil e nos países periféricos, sem nenhum controle de acesso. O acesso era livre e sem controle. E foi a convenção que mudou esse percurso. Não é? De lá para cá, muita água já rolou debaixo dessa ponte. Não é? Mas o fato é que nós continuamos agora, como eu disse antes, depois desse tempo todo, ainda buscando efetivar e implementar e tirar do papel essa repartição de benefícios. Essa medida provisória que eu mencionei antes, que eu imagino que os colegas Caio e Flávia vão falar um pouco mais sobre ela teve vigência de quase 15 anos no Brasil, foi bastante criticada, tanto pelos usuários da biodiversidade, quanto pelos povos tradicionais, e ela foi substituída, mais recentemente, por uma lei, né? Outra lei bastante criticada no seu processo legislativo, essa medida provisória que eu falo é a 2186, e a lei 13.123, agora de 2015. As comunidades tradicionais, os povos indígenas, fizeram uma crítica muito forte, porque se sentiram excluídos do processo de participação. Houve, inclusive, uma arguição de inconstitucionalidade, uma nota feita pelo Ministério Público Federal acerca disso,
e há quem diga que, ao invés de proteger os direitos dessas comunidades, essa lei acaba por expropriá-los dos seus direitos e vulnerabilizá-los ainda mais. É uma discussão polêmica e extensa, e certamente seria uma matéria para um outro painel aqui. O fato é que, já finalizando a minha reflexão, acho que o meu tempo está acabando, não é isso, doutora Ana? É que diante do... Tem quanto tempo ainda? Mais 5 minutinhos. Perfeito. O fato é que nós estamos diante de várias crises multifacetadas, né? São crises sobrepostas mundialmente e no Brasil, uma crise do multilateralismo, uma crise agravada climática global, um avanço absurdo de deteriorização da biodiversidade, como foi colocada, e de desconstrução dos direitos dos povos indígenas, especialmente aqui no Brasil. Então, tivemos recentemente a aprovação de um protocolo importantíssimo, que é o Protocolo de Nagoya, que passou 10 anos tramitando no Congresso Nacional para sua aprovação. O Protocolo de Nagoya vem como um farol de esperança para realmente agora tirar do papel essa repartição de benefícios, e num ineditismo que nunca se vira antes nesse país, foi aprovado com a união das bancadas ruralistas e ambientalistas, e isso é digno de registro também, dada a estratégia desse protocolo. O que nós não sabemos é se, diante desse cenário que nós estamos enfrentando, ora, nós estamos falando da erosão de biodiversidade, o mundo está falando desde o final da década de 80, como eu falei aqui. Nós estamos enfrentando hoje, de forma contraditória, talvez, a maior investida contra esse patrimônio natural tão caro e tão importante para a população brasileira. Uma população brasileira que hoje agonia numa crise sanitária com mais de 280 mil mortos. Aliás, eu quero fazer uma ressalva, doutora Ana, para prestar a minha solidariedade ao luto das famílias aqui de São Paulo. A situação no meu estado, como no Brasil, também não é boa, mas eu quero fazer esse registro. Enfim, diante desse quadro de desigualdade, de aprofundamento das desigualdades sociais que a pandemia escancarou, de derretimento da economia, esse nosso esse nosso patrimônio sociocultural e de biodiversidade, isso pode, de fato, e eu acredito nisso, representar um caminho novo para uma economia menos predatória, para diminuir essas desigualdades. E a reflexão que eu quero fazer hoje aqui, e já finalizando a minha apresentação, é essa. Eu tenho um dado que eu gostaria de deixar, que é o dado do desmatamento da Amazônia hoje. Nós estamos devastando de forma absurda, descarada e vergonhosa o nosso maior patrimônio natural. Estou tentando achar aqui o dado. O INPE anunciou, ano passado, que o desmatamento na Amazônia brasileira ele é hoje 3 vezes superior à meta proposta do Brasil na Convenção do Clima. Em 2012, que foi o período que nós mais nos aproximamos dessa meta, nós tínhamos 4.000 quilômetros ali, devastamos 4.000 quilômetros quadrados de floresta. O ano passado, que a métrica é referente a 2019 e 2020, foram 11.000 quilômetros quadrados, mais de 3 vezes aquilo que a meta propõe. Isso representa quase, eu fiz essa comparação, 7 vezes o tamanho do município de São Paulo. Nós fizemos isso em um ano. Os números falam por si, e é essa a reflexão que eu gostaria de deixar. O que é que nós, enquanto cidadãos brasileiros, profissionais, operadores do direito, estamos fazendo sobre isso? E finalizo, então, aqui, já que nós estamos falando e valorizando o saber tradicional, que, aliás, a Convenção da Biodiversidade
reafirmou a importância do conhecimento e do saber tradicional dos povos indígenas, dos seringueiros, dos ribeirinhos, sobre os seus direitos e garantiu a eles essa repartição. E eu acho que o Caio vai tratar um pouco mais disso com detalhe. Eu quero, então, finalizar a nossa reflexão. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós vamos fazer? Até onde nós vamos nos omitir sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Então, eu quero dizer que a sabedoria indígena não falha, e por isso que ela é valorizada, tem que ser valorizada. Nós temos um ditado indígena que diz que quando nós nos distanciamos da natureza, quando nós fechamos os olhos para a natureza e quando nós depredamos a natureza, nós ficamos burro, o nosso coração endurece e emburrece. E é com essa ditado indígena que eu queria fechar a minha fala. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra poder dialogar, poder compartilhar um pouco da minha experiência e um pouco da minha visão como acriana, como amazônida que sou, com os senhores. Obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. A gente é que fica encantado aí com a sua paixão e a forma como você trouxe para a gente aí esse panorama da questão da biodiversidade no Brasil. Antes de passar a palavra à doutora Flávia, eu só queria falar para os nossos participantes que eles podem colocar suas perguntas ou, se eles quiserem trazer algum ponto para debate, para eles, por favor, compartilhar com a gente via chat, tá bom? Bom, doutora Flávia, agora a gente quer ouvir de você e o panorama internacional, né? Como é que isso está funcionando fora do Brasil? Obrigada, doutora Ana. Inicialmente, quero agradecer à OAB por esse espaço, na pessoa da presidente da nossa comissão, doutora Ana Chagas, e parabenizar minha colega, doutora Patrícia, pela excelente mesmo palestra, cheia de dados, uma experiência concreta, né? Realmente inspirador e conveniente para mim, coloca em um contexto muito apropriado a apresentação que eu queria fazer, que é mais focado no protocolo de Nagoya, que ela também mencionou. Então, esse assunto, para acrescentar um pouco a apresentação da doutora Patrícia, complementar, essa questão de repartição de benefícios do uso da biodiversidade, ela, hoje em dia, no plano global de políticas, ela também aparece na Agenda 2030 em dois objetivos de desenvolvimento sustentável, de alimentação e de ecossistemas. Na própria Convenção da Biodiversidade, esse já era um tema importantíssimo, como a doutora Patrícia falou, é o terceiro objetivo da CDB, terceiro não por ser menos importante, mas é porque é assim que está organizado o texto, juntamente com a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Então, desde quando a Convenção foi assinada, a ideia era implementar esses três objetivos de uma forma equilibrada e que um objetivo suportasse, apoiasse a implementação do outro. Então, para instrumentalizar esse terceiro objetivo, veio a adoção do Protocolo de Nagoya. E várias disposições da CDB já antecipavam esse protocolo. Por exemplo, a questão de transferência de tecnologia. Então, com essa introdução, o protocolo que a gente está conversando aqui hoje, o nome Protocolo ACDB, sobre o acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização. Porque ele foi adotado em Nagoya, ele é conhecido como Protocolo de Nagoya. E foi adotado em 29 de outubro de 2010. Foram 6 anos de negociação, num grupo de trabalho criado no contexto da CBD, que eu, inclusive, isso foi em 2006, eu participei de algumas dessas reuniões na época quando eu trabalhava com o WWF, acompanhando essas discussões, e conto para vocês que era uma batalha ficava claro aquele gap entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Na época não parecia que esse protocolo ia ser adotado. Mas foi, e o objetivo básico, então, em reconhecimento à soberania dos estados sobre seus recursos genéticos e buscando instrumentalizar a remuneração das partes provedoras,
pelos seus atos e esforços na proteção da biodiversidade. Para isso, ele estabelece o regime jurídico institucional que governa a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Utilização dos recursos genéticos é o quê? Atividade de pesquisa e desenvolvimento sobre a composição genética ou bioquímica dos recursos genéticos, isso no contexto do protocolo, tá? Os principais conceitos, porque tudo que eu vou falar depois, eu vou estar entrando de volta nesses conceitos, então, são as ideias que vocês têm que ter em mente para entender a estrutura do protocolo. Consentimento prévio informado, termos mutuamente acordados, repartição justa e equitativa, e a contribuição dessa repartição para os demais objetivos da CDB, da Convenção. Então, o acesso a recursos genéticos, ele é sujeito ao consentimento prévio informado da parte provedora, a menos que essa parte defina de outra forma. Quem é a parte provedora? O país de origem dos recursos ou uma parte que os tenha adquirido legalmente. Então, conseguir o consentimento passa para o acesso ao... na verdade, são na mesma etapa. Além do acesso aos recursos genéticos, acesso ao conhecimento tradicional associado a esses recursos, como mediante consentimento prévio informado ou aprovação e participação das comunidades. Então, uma vez aprovado esse acesso, a questão de equidade e justiça nas negociações, para chegar ao estabelecimento dos termos mutuamente acordados. TMA. O que é o TMA? São as condições estabelecidas por escrito em que ocorrerá a repartição. E o próprio protocolo antecipa que esse TMA poderá conter cláusulas sobre, por exemplo, solução de controvérsias, repartição de benefícios, inclusive quanto a direitos de propriedade intelectual, utilização subsequente por terceiros e mudanças de intenção. Daí a gente já entra na repartição dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento, bem como das aplicações e comercializações subsequentes entre a parte provedora e os usuários. E, finalmente, foram compartilhados esses benefícios, como que eles vão se traduzir em multiplicação de outros benefícios. As partes do protocolo, as partes se comprometem no protocolo a encorajar os seus provedores e usuários a direcionar esses benefícios derivados da utilização de recursos genéticos à proteção da biodiversidade e ao uso sustentável de seus componentes. Então, aí o protocolo de Nagoya fecha o círculo entre os 3 objetivos da Convenção. O arranjo institucional, então, como que esse protocolo vai ser implementado? A Conferência das Partes da CDB atua como reunião das partes do protocolo e revisa o progresso periodicamente e toma decisões necessárias a garantir a sua implementação efetiva. Também, nesse sentido, prepara recomendações, estabelece órgãos subsidiários, além dos órgãos já existentes da Convenção, que também podem prestar serviços ao protocolo. Colabora com organizações e agências internacionais e examina, essa parte é importante, examina os relatórios nacionais que são submetidos pelas partes com o progresso na implementação do protocolo. E aqui eu queria fazer uma parte porque o protocolo também regulamenta a condição dos observadores, então, entidades que não são governos, mas que querem participar das reuniões do protocolo, os chamados observadores. Então, pela definição do protocolo, a OAB São Paulo se enquadraria nesse conceito. E essa é uma vontade que a gente, na Comissão de Meio Ambiente, tem, de contribuir com essas discussões antes da próxima reunião das partes, que vai ser no fim desse ano, e eventualmente até participar. Bom, o secretariado da CDB também atua como secretariado do protocolo, então, para garantir essas sinergias. E uma coisa específica do protocolo, ele cria um centro de intermediação de informação sobre esse tema, onde são compartilhadas todo tipo de informação que podem, eventualmente, facilitar a implementação.
Inclusive, as informações submetidas pelas partes, conforme requerido em decisões, dados sobre autoridades competentes, sobre comunidades indígenas e locais. E também métodos e ferramentas sobre monitoramento. Mas esses são só exemplos, ele é um repositório de todo tipo de informação relevante. E, finalmente, o outro pilar institucional, os contatos nacionais, que cada parte designa, notifica o secretariado e mantém informado sobre mudanças. Temos a autoridade nacional competente, que depois eu vou falar rapidinho, que outorga o acesso e fornece o comprovante de que os requisitos foram cumpridos e orienta sobre os procedimentos. E o ponto focal nacional, que é a ponte com o secretariado e o Estado, e que disponibiliza informações sobre exigências e procedimentos. Ana, quanto tempo eu tenho? Flávia, você ainda tem tempo, você ainda tem 20 minutos. Tá. Tá, agora entrando na parte mais jurídica do protocolo, ele joga para as partes a responsabilidade de definir, de adotar medidas legislativas, administrativas e políticas para garantir a implementação do protocolo. Medidas que sejam apropriadas, efetivas e proporcionais, e que cada parte deve adotar. Então, uma discussão interessante que deve vir é uma comparação, eu não vou entrar nesse detalhe, mas uma comparação do protocolo e da nossa legislação para ver o que falta adicionar, que o protocolo exige que por não tenha sido contemplado na nossa legislação. Se esse é o caso e quais seriam esses pontos, eu não tenho a resposta hoje para vocês, tá? Mas, sob o ponto de vista do protocolo, o que ele exige? Normas de acesso e repartição de benefícios. Vou dar 2 exemplos. Então, normas que assegurem que os recursos genéticos utilizados em sua jurisdição tenham sido acessados em conformidade com o protocolo e com a legislação da parte de origem desses recursos genéticos. Também medidas para apoiar a pesquisa que contribua para os objetivos da Convenção, inclusive por meio de medidas simplificadas de acesso, para fins de pesquisa não comercial. Normas relativas aos direitos estabelecidos das comunidades indígenas. Então, assegurar que se obtenha o consentimento prévio informado ou aprovação e participação dessas comunidades para acesso aos recursos genéticos, quando essas detêm o direito estabelecido de conceder o acesso. Mais um exemplo, normas sobre o conhecimento tradicional associado. Assegurar que o conhecimento tradicional associado a recursos genéticos utilizados aqui na nossa jurisdição, por exemplo, tenha sido acessado em conformidade com o protocolo, de novo, e a legislação da parte em que se localizam essas comunidades. E aqui um aspecto interessante, legislação em relação aos usuários. Então, legislação que proveja segurança, que garanta segurança jurídica, clareza e transparência. E também informação sobre como requerer o consentimento prévio aprovado, que isso seja consentimento prévio informado, que isso esteja claro. As decisões têm que ser por escrito, claras e transparentes, isso tem que estar estabelecido na legislação. E que culminando com a emissão de licença e essa notificação da licença ao centro. Então, o que são essas licenças ou equivalentes? Eles são emitidos no momento de acesso, têm que ser emitidos em conformidade com o protocolo e disponibilizados ao centro, e eles equivalem a um certificado de cumprimento internacionalmente reconhecido, ou seja, prova de que o recurso genético ali mencionado foi acessado de acordo com o conhecimento prévio informado, de acordo com termos mutuamente acordados, conforme exigido pela legislação da parte outorgante. E tem um conteúdo mínimo para essas licenças que o protocolo exige também. Outro aspecto, medidas que protejam os costumes locais. Então, considerar leis constitucionárias, protocolos e procedimentos comunitários das comunidades, quando apropriado, em relação ao conhecimento tradicional associado. E, na medida do possível, não restringir a utilização costumeira e a troca de recursos genéticos
e conhecimento tradicional associado nessas comunidades e entre elas. Finalmente, tratar de situações de não cumprimento. Outro aspecto do protocolo é o monitoramento, a transparência. Então, são medidas para apoiar a efetividade do regime e aumentar a transparência na utilização dos recursos. Um aspecto aqui que isso sim o Brasil vai ter que trabalhar, a designação de pontos de verificação e exigir que os usuários depositem as informações exigidas pelo protocolo nesses pontos. Também estímulo aos usuários e provedores a incluírem nos termos mutuamente acordados as condições, dispositivos sobre o compartilhamento de informações. Então, para que a comunidade internacional, os stakeholders, possam acompanhar a implementação desses acordos. E outros mecanismos de efetividade que complementam bem a nossa legislação também, eu acredito, que seria conscientização, capacitação e transferência de tecnologia. Então, na conscientização, cada parte deve implementar medidas para elevar a conscientização sobre a importância desses temas, como promoção do protocolo, envolvimento dos atores interessados na implementação, isso é muito importante, reuniões e treinamentos, tanto para os usuários quanto para as comunidades, e aqui, estabelecimento de um Centro Nacional de Assistência para todos os stakeholders, mas especialmente para as comunidades, ou um centro de intermediação, um centro nacional, equivalente ao internacional, mas do plano nacional de intercâmbio de informações. Também o desenvolvimento, atualização e uso de códigos voluntários de conduta, diretrizes, práticas. Então, isso aqui são guias que vão facilitar a implementação do protocolo. Quanto à capacitação, tem vários elementos. Então, primeiro, todas as partes precisam cooperar na criação e no desenvolvimento de capacidades. Isso são compromissos que as partes assumem quando se tornam partes do protocolo. Facilitar a participação das comunidades interessadas nos processos de capacitação. Importante, disponibilizar ao centro as medidas que eles estiverem tomando para possibilitar sinergia e troca de experiências com os demais países. Do nosso lado, os países em desenvolvimento, eles devem identificar suas necessidades através de um esquema periódico de autoavaliação e, nesse contexto, apoiar as necessidades das comunidades e as prioridades que elas tenham identificado no âmbito de necessidades de capacitação. Área-chave, o protocolo elenca várias, mas como exemplo, implementação e cumprimento de obrigações e capacidade para negociar, negotiating skills, para que as comunidades fiquem de igual para igual em relação aos usuários. E exemplos de medidas, por exemplo, desenvolvimento jurídico institucional, infraestrutura e capacidade técnica, para que quando você transfira a tecnologia, essa tecnologia possa ser utilizada no longo prazo. E, de novo, amarrando com os objetivos da CBD, medidas voltadas à conservação e ao uso sustentável. E, finalmente, o financiamento. Ao examinar os recursos financeiros dedicados ao protocolo e criar diretrizes para como esses recursos vão ser gastos, cada país, o protocolo tem que levar em consideração as necessidades dos países em desenvolvimento e cada país deve levar em consideração as necessidades de capacitação e implementação de suas comunidades locais e indígenas. E o último ponto, a transferência de tecnologia. Eu posso detalhar aqui mais na hora das questões, porque eu quero ter tempo de rapidamente falar sobre a importância da ratificação do Brasil do Protocolo de Nagoya. Então, o protocolo foi assinado em 2011, já em 2012 o Brasil assinou e apresentou para o Legislativo para a possibilidade de ratificação. Como a doutora Patrícia falou, foram anos de debates, mas finalmente no passado teve aprovação com um decreto legislativo e a peculiaridade desse decreto é que ele formula declarações interpretativas que demonstram como o Brasil está interpretando certas cláusulas do protocolo. Então,
como exemplo, a não retroatividade e a consideração da Lei 13.123 de 2015 como a legislação, por enquanto, de implementação do protocolo. O nosso instrumento de ratificação foi depositado na ONU no dia 4 de março. Quer dizer que ele vai entrar em vigor no 90º dia a partir daquela data, o que quer dizer, então, que na próxima convenção, na próxima reunião das partes, o Brasil já será oficialmente parte do protocolo e poderá participar ativamente das discussões. E aqui meu último ponto para encerrar. O valor agregado, porque muita gente pergunta, mas se a gente já tem a legislação que protege a nossa biodiversidade, por que a preocupação de entrar no protocolo também? Então, alguns pontos que são levantados, né? Ele cria regras mínimas e claras, transparência, para a concessão do consentimento prévio informado e para a negociação dos termos mutuamente acordados. E ele amarra esses conceitos à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico de produtos e também a responsabilidade pela conservação e uso sustentável da biodiversidade. Ele cria incentivos para a realização do acesso, ele estimula o mercado, ele provê segurança jurídica em nível global para os usuários, então, principalmente as empresas, universidades e institutos de pesquisa. As comunidades saem fortalecidas, por quê? O protocolo cria estímulos à adoção de protocolos comunitários, estabelecimento de requisitos mínimos e transparentes para autorização do acesso, e também desenvolvimento, troca de experiências que as comunidades vão poder ter entre si. Então, a visão é que o protocolo seja implementado de modo a complementar, não a substituir, mas a complementar a nossa legislação, e vai permitir um maior controle sobre o destino dos componentes da biodiversidade, da nossa biodiversidade, em nível internacional. E o próprio governo reconhece isso, esse ponto. O protocolo contribui para a valorização dos ativos. Aqui eu estou repetindo o que o governo mencionou no press release da ratificação. Então, 3 pontos: valorização dos ativos ambientais brasileiros, fomento ao pagamento por serviços ambientais e o desenvolvimento da bioeconomia, que é um tema muito charmoso hoje em dia, né? Esses temas, e ao longo de quase 20 anos no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Então, o Brasil tem aí uma riqueza de experiências e informações para compartilhar com o mundo. Então, com isso, eu peço desculpas se passei do tempo e encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Flávia, obrigada aí por apresentar para a gente, então, esse contexto internacional, onde o Brasil se insere, como essas normas internacionais, elas falam com as nossas normas internas. Vou passar agora a palavra para o Caio, então. Caio, 20 minutos aí, para depois a gente poder abrir para os debates e terminar no horário, tá bom? Caio, a palavra é sua. Certo. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, doutora Ana, presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente da OAB, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, quero agradecer também à doutora Patrícia, minha conterrânea do Acre. Muito obrigado pela necessária exposição, né, que nos ajudou a entender muito bem o contexto, né, que se dá à proteção da biodiversidade, e dando especial enfoque à situação amazônica. Agradeço também à doutora Flávia pela sua fala, a oportunidade de dividir esse webinar, né? Realmente, as exigências internacionais sobre o acesso ao patrimônio genético, conhecimentos tradicionais, estão muito conectadas com a minha fala aqui hoje. Bom, por fim, eu agradeço ao ABSP, todos os seus profissionais envolvidos e os que nos assistem aqui hoje. Eu queria aproveitar um pouco do que já foi falado para trazer na minha exposição uma provocação, né, questões mesmo. Eu realmente não tenho respostas para
as coisas que eu trouxe aqui hoje. Assim, respostas definitivas são apenas ideias, sugestões, pensamentos, reflexões, para pensarmos, né, os desafios jurídicos para a exploração econômica sustentável da biodiversidade brasileira. A minha inquietação, né, surge, como muitos, né, já têm falado, e como a doutora Patrícia, a doutora Flávia, a doutora Ana comentaram antes de mim, né, o fato de que o Brasil é um país com a maior biodiversidade do mundo, né, então, portanto, possui uma enorme quantidade de recursos genéticos que poderiam ser utilizados para todos os tipos de fins, né, tais como, por exemplo, o desenvolvimento de novos tratamentos, de novos medicamentos, né, e poderia representar uma indústria sustentável, né, uma indústria de baixo carbono, que seria aquilo que muitos especialistas que entendem muito mais do que eu apontam que seria um horizonte para o futuro do desenvolvimento, né? E também uma saída para a atual crise que nós estamos. Então, pois bem, eu queria comentar alguns aspectos da nossa legislação interna, né? Que eu entendo que possuem pontos de dúvidas ou que poderiam ser aprimorados, né, que deveriam ser mais discutidos. Bom, apesar de ter tido um grande avanço, né, com a entrada em vigor da Lei 13.123, em 2015, revogando a medida provisória que a doutora Patrícia fez menção, né, e depois com o decreto 872 de 2016, né, que instituiu aí os procedimentos internos do CEGEM, né, que é o Conselho do Patrimônio Genético. Enfim, nós tivemos avanços, mas existem alguns pontos e alguns conceitos que eu queria falar. Bom, o primeiro deles, né, tem a ver com a ideia de acesso, né, de acesso ao conhecimento tradicional ou patrimônio genético. Se nós formos na legislação brasileira, né, nessa Lei 13.123, nós vamos ter lá uma definição que o acesso pode ser mediante pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, né, e a lei, nas definições do que seriam essa pesquisa e esse desenvolvimento tecnológico, seja sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, ela fala em, por exemplo, em pesquisa, ela fala que tem que ser uma atividade experimental ou teórica, né, que tem o objetivo de produzir novos conhecimentos. Em desenvolvimento tecnológico, ela fala que tem que ser um trabalho sistemático sobre esse patrimônio genético, conhecimento tradicional, que tenha o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos. E aí a minha preocupação, não é uma preocupação, minha questão em relação a esse termo que ela utiliza nas duas formas de acesso a conhecimentos tradicionais e patrimônio genético, né, esse termo novo. Esse conceito de novidade. São os novos produtos, os novos conhecimentos, os novos materiais, né, a que ela se refere. A lei não nos dá, nem conheço na jurisprudência ou em decisões do CEGEM, o que seria esse novo, né? Eu acho que existem duas formas de entender, de interpretar o que seria esse novo, né, quando está falando de acesso ao patrimônio genético. Uma forma de interpretar, né, uma forma possível, seria interpretar no sentido estrito de novidade da lei de propriedade industrial, né, tentando fazer uma interpretação
sistemática, né, do ordenamento jurídico, a gente tentaria tratar essa ideia de novidade como a mesma coisa que a lei de propriedade industrial se refere quando fala de novidade, ou seja, aquilo que não está no estado da técnica, né? Outra opção para falar desses novos produtos, materiais, seria interpretar como simplesmente algo que não existia, né? Como novidade no sentido mais amplo, né? Enfim, se por um lado faz sentido interpretar a definição de novidade como aquela que está na lei de propriedade industrial, porque tem uma íntima conexão entre, né, a propriedade intelectual e a nossa lei, né, a lei de acesso ao patrimônio genético, também há um ponto negativo que a discussão sobre o que é novidade atrai saber o que é esse estado da técnica, né? Assim, definido como disponibilidade de um material, conhecimento, produto, dispositivo ou processo produtivo antes de pedido, né, de depósito no INPI, por exemplo, né? Então, qual que é o problema disso, né? Por que eu estou identificando isso como uma coisa que pode ser problemática? É que, assim, eu acho que assim, essa análise do que está no estado da técnica, né? Então, portanto, o que seria novidade para considerar o que é acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional, ela é uma análise extremamente difícil de se fazer, né? O INPI faz isso, né? Mas o CEGEM, que é o órgão responsável, né, pelos registros dos cadastros de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, ele não tem as condições de infraestrutura, né, as condições técnicas para fazer essa avaliação. Até porque, enfim, essa avaliação, a lei determina que tem que ser feita depois do registro, né? A nossa legislação entende que primeiro você precisa fazer o cadastro do acesso e depois e ver se isso era uma novidade ou não, né? Se você quiser fazer um pedido de registro da propriedade intelectual. Então, sobre novidade, essa é uma das questões assim, que eu entendo quando leio a legislação. E, enfim, muito embora esses questionamentos possam parecer um pouco excessivos para alguns, eu acho que entender melhor o que seria, por exemplo, esse conceito de novidade, né, da lei, nos permitiria diminuir a insegurança jurídica, né, e desenvolver um ambiente institucional que pudesse dar, que pudesse possibilitar o desenvolvimento de uma economia de mais baixo carbono, menos poluente, de uma economia mais sustentável, né? Então, eu entendo assim que há um outro ponto, assim, para além dessas questões conceituais, que é um ponto muito mais prático, tem muito a ver com a Conferência das Partes, com o desenvolvimento das tratativas internacionais, que a doutora Flávia mencionou, que é a questão de dois instrumentos jurídicos que estão previstos na nossa lei e nos instrumentos internacionais, que são o consentimento prévio livre e informado e o acordo de repartição de benefícios, né? Esses são instrumentos fundamentais para que possa ser possível uma exploração econômica sustentável, né, e que seja benéfica a todos os envolvidos, não só usuários do patrimônio genético, né, usuários aqui entendidos tanto como pesquisadores, como empreendedores, mas como também para aqueles que detêm, né, os conhecimentos tradicionais, né, como os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc. Então,
o que eu identifico em relação a esses dois instrumentos? Identifico que faltam experiências jurídicas que possam dar a todos os envolvidos, né, a sensação de que, mais que a sensação, né, a experiência real de que a exploração sustentável da biodiversidade é um negócio viável, benéfico a todos os envolvidos e seguro ao longo prazo. E, assim, é uma dificuldade pessoal minha, que eu identifico, né, pelo menos nas minhas pesquisas, que é difícil encontrar, por exemplo, na jurisprudência, posições mais claras, parâmetros mais específicos com relação ao desenvolvimento desses dois instrumentos, né, o consentimento livre, prévio informado, o acordo de repartição de benefícios. Claro, a lei trouxe ali uma série de exigências, cláusulas fundamentais, né, desses tipos de instrumentos, mas entendo ainda que falta uma afirmação dos tribunais, como que eles estão interpretando aí esses instrumentos. Enfim, também há uma escassez de experiência, né, não só da parte dos tribunais, mas há uma escassez de experiência dos próprios agentes interessados, né? Digo isso, quem seriam, né, esses interessados? Os detentores do conhecimento tradicional, dos empreendedores, dos advogados, nós mesmos, dos membros dos órgãos de controle. Então, assim, tem grandes tarefas para serem feitas, né, em relação ao desenvolvimento desses instrumentos, dessas nossas instituições. Uma tarefa que eu entendo que seria apropriado, que acho que está se consolidando com as tratativas internacionais que a doutora Flávia bem mencionou antes de mim, que da parte dos povos indígenas e comunidades tradicionais, ainda é preciso muito investimento para que, se eles quiserem, né, criem seus próprios protocolos de consulta. Então, é preciso que haja um investimento para ajudar a prepará-los para decidirem, eles mesmos, por suas próprias instituições, costumes e instâncias representativas, se querem ou não permitir o acesso a seus conhecimentos, né, e querendo que possam ter condições de negociar termos justos para a repartição de benefícios. Eu entendo que esse é o maior desafio para o desenvolvimento sustentável baseado na biodiversidade e nos conhecimentos tradicionais. Mas tem duas outras partes que entendo que, fora nós advogados, que precisamos publicar, investigar, desenvolver nossas ideias sobre o assunto, né, identifico que, da parte dos empreendedores, é preciso ainda estabelecer um histórico de práticas comerciais que comprovam para todos os interessados que a sua atividade, né, sua vontade de empreender na área da biodiversidade tem como um pilar uma atuação ética, que respeita o consentimento de indígenas e comunidades tradicionais e, por fim, leva a termos justos, né, de repartição de benefícios com os interessados. E aí a última contribuição, né, nesse desenvolvimento institucional, que aqui eu identifico, eu entendo que deveria vir da parte dos órgãos de controle, né, que eles continuem e aumentem cada vez mais a fiscalização, né, sobre o acesso aos conhecimentos tradicionais e ao patrimônio genético, mas que eles também atuem cada vez mais fortemente, recomendando parâmetros mínimos, né, fornecendo formas, padrões, guias, né, mais específicos para a formatação jurídica desses instrumentos fundamentais, né, para o desenvolvimento sustentável, né, que são o consentimento prévio informado e o acordo de repartição de benefícios. De modo que, assim, seja possível criar um ambiente institucional propício, né,
propício ao desenvolvimento de novos negócios e respeito aos detentores ou provedores de conhecimentos tradicionais. Bom, é basicamente isso que eu tenho para falar agora, pelo momento. Muito obrigado por me ouvirem e fico aqui para a gente conversar mais e debater. Muito obrigada aí, Caio, pelas suas colocações aí, provocações. Acho que é muito, muito interessante. Bom, eu vou passar uma pergunta para a doutora Patrícia, que foi feita aqui no nosso chat. Já vou abrir, né, a nossa parte de debates aí. E então vou colocar, a pergunta foi direcionada para a doutora Patrícia, mas os demais palestrantes, eles podem ficar à vontade para complementar ou para trazer alguma informação a mais aí que vocês acharem pertinente. Mas o Gustavo Dobler pergunta, diante desse cenário de crise exposto brilhantemente pela senhora, qual é a sua visão para os próximos anos sobre a proteção do meio ambiente na região amazônica? O Brasil voltará a ter avanços ou continuará retrocedendo? E, se a senhora quiser, fale um pouco sobre a atuação do Ministério Público do Acre na defesa ambiental. Ok. Gustavo, eu não tenho uma resposta muito otimista. A minha visão não é otimista, porque não dá para ser otimista, vamos combinar, no cenário político atual que nós vivemos, né? O Brasil é um grande vilão ambiental hoje no mundo. A situação fática por si só fala por si, né? Eu dei os números do desmatamento, que crescem assustadoramente desde 2018, a violação sistemática dos direitos dos nossos povos tradicionais que vem acontecendo. Então, assim, eu me animo um pouco, porque é evidente que o avanço, né, para melhorar esse cenário de degradação que a gente enfrenta atualmente no Brasil, quer dizer que estamos muito, mas muito aquém da meta, por exemplo, no Acordo do Clima, como eu falei aqui, dessa repartição de benefícios que nós discutimos há 30 anos, estamos discutindo repartição de benefícios há 30 anos, e que nós não conseguimos retirar do papel mesmo, a única... Algo que me anima nessa discussão é no cenário internacional mesmo, é que o cenário internacional possa influenciar a nossa política interna, porque nós tivemos aí a vitória do Biden, o retorno dele para o Acordo do Clima, e isso tudo no cenário político internacional, nós vemos com uma luz de esperança ali no fim do túnel, né? Que pode, de fato, fazer evoluir nas conferências das partes, nesses acordos e tratados internacionais que são estratégicos para que a gente possa mudar esse cenário de devastação. O protocolo de Nagoya, de fato, assim, foi uma grata surpresa, a ratificação no final do ano passado. Nós superamos essa questão, né, doutora Flávia, da discussão que ficamos anos do regime de repartição de benefício, desse conflito com o TRIPS na OMC, e realmente pode ser um passo decisivo se houver vontade política também do Estado brasileiro de fazer valer o protocolo aqui. E eu, ao mesmo tempo em que fico esperançosa com o protocolo, né, eu fico cabreira, porque houve notícia semana passada, não sei se a doutora Flávia pode colocar maiores informações aqui acerca disso, de que o Brasil, na próxima conferência, que vai definir, inclusive, as metas da Convenção da Biodiversidade para os próximos 10 anos, decidiu ou pediu para ficar na condição de observador. Isso procede, doutora Flávia? Isso foi publicado na imprensa. Então, para mim, me causa preocupação, porque nós sempre tivemos protagonismo, desde o início, né, como foi colocado aqui. Nós temos um interesse estratégico, como já foi colocado aqui.
Nós somos, de longe, o país mais megadiverso do planeta, e isso, de fato, poderia, sim, configurar, como eu disse antes, um novo caminho para um novo desenvolvimento, para uma economia verde, que não há outro caminho para a humanidade. Nós precisamos trilhar esse caminho, quer dizer, não tem um caminho regressivo. Então, de fato, a Convenção da Biodiversidade, o Protocolo de Nagoya, isso pode fazer diferença para o desenvolvimento do país, né? Um desenvolvimento que seja realmente equilibrado, que contemple o equilíbrio ecológico, que seja inclusivo socialmente, que inclua a diversidade, né, e dialogue com essa diversidade. Agora, o cenário político é totalmente desfavorável, nos animamos um pouco com o cenário internacional, né, que já muda muito com a eleição e com a vitória do Biden, e o protocolo de Nagoya é uma aposta, mas, diante da notícia de que o Brasil será observador, e eu torço para que a gente não seja, inclusive, um empecilho nesse protocolo, porque isso pode acontecer, não é, doutora Flávia? Porque as decisões são de consenso, basta um dizer não, que isso não vai para frente, então nós retrocedemos, e o meu receio hoje é, sinceramente, que o Brasil possa ser esse não. Muito obrigada, doutora Patrícia, aí, pela sua paixão, como sempre. Eu estou impressionada como você fala com tanta paixão sobre o tema, é realmente impressionante. Doutora Ana, deixe-me me complementar. Nós vivemos num estado, eu preciso falar isso aqui, o Brasil todos nós no Brasil estamos sofrendo, e nesse momento em particular a crise está generalizada, mas todos nós acompanhamos a situação do Amazonas, nós vivemos num estado e numa região. Eu disse antes que as desigualdades no Brasil elas foram escancaradas, elas se aprofundaram, e as desigualdades regionais também. Então, a nossa região é uma região que, de fato, por uma série de questões, essa desigualdade se aprofunda ainda mais. E nós temos o maior patrimônio da humanidade, essa é a maior riqueza. Eu, como pessoa que vive, como mãe, como profissional, eu não me conformo de que a gente, tendo os instrumentos, tendo protagonizado, tendo conseguido e avançado com a conversão, com os protocolos, que a gente continue, depois de 30 anos, somente debatendo e sem uma implementação efetiva, com ganhos efetivos para as populações que moram ali na nossa Amazônia. Então, realmente, eu tenho um sentimento indignado, e às vezes eu sou até um pouco, me animo demais, então eu peço até desculpas, mas, de fato, esse é o meu lugar de fala hoje. Mas eu acho que a gente precisa se animar como você e tomar para a gente essas questões, porque justamente com a pandemia vieram discussões, né, de retomada verde da economia, de não se fazer mais os negócios como se fazia antes, e de como a gente está indo por um caminho sem volta, principalmente aí com o agravamento das questões climáticas, que obviamente interferem nas questões de biodiversidade e vice-versa, né? Porque quanto mais a gente ataca a biodiversidade também, mais a gente agrava as questões das mudanças climáticas. E, por óbvio, quem sofre mais esses efeitos sempre começa pela população mais frágil, né? Ela é a primeira a sentir os efeitos. Então, mas o que me impressiona e que eu queria colocar para todos vocês, né, que eu queria ouvir um pouco vocês, ouvindo você, ouvindo a Flávia, ouvindo o Caio, quer dizer, a gente tem um arcabouço jurídico robusto, tanto de normas internas quanto de protocolos e acordos aos quais o Brasil ele aderiu, né? Na visão de vocês, então, o que falta para a gente realmente conseguir implementar as medidas que precisam, o que a gente precisa fazer para conseguir realmente ter um tratamento adequado aí dos nossos recursos de biodiversidade e para que a gente possa caminhar para uma economia mais verde, né?
Ana, eu posso só complementar um pouco a doutora Patrícia, até você me pegou, me deu até um ruim no estômago, doutora Patrícia, com esse comentário do Brasil, mas eu fiz aqui Sim. uma pesquisa rápida, não vi nada a esse respeito, porque realmente seria um banho de água fria nós ratificarmos o protocolo e daí participar como observador. Doutora Ana, dê uma olhadinha no site do ISA. Eu vi isso no site do Instituto Socioambiental, eles publicaram lá isso. Eu vi essa informação lá. E eles publicaram como se isso tivesse publicado na imprensa. Eu gosto do site do ISA, eles estão sempre atualizando, e eu dei uma olhada. Foi lá que eu vi. Não sei se confere, mas não vou me surpreender também se isso acontecer. Mas vamos torcer para que não aconteça. Mas eu queria dizer o seguinte, a COP está, em princípio, marcada para maio, mas eu tenho acompanhado as discussões e os eventos dos órgãos subsidiários, e a grande possibilidade é que a COP vai ser adiada novamente para o segundo semestre. Então, se esse fosse o caso, a gente tem que, às vezes, ter um certo cuidado com as coisas que a gente lê na internet, né? Porque se é uma coisa em relação ao governo brasileiro, mais importante, acho que seria aí a fonte. Mas, na eventualidade disso ser verdade, acho que é uma coisa que teria que investigar. Eu acho que o papel da OAB ainda fica mais importante, né? A nossa vontade com esse grupo de trabalho era realmente ter um papel de apoio, de suporte, mas essa ideia do Brasil participar como observador, sendo já uma parte, é sem precedentes, legalmente falando, não tem o menor subsídio. Então, eu acho que se isso eventualmente fosse o caso e viesse da fonte original, e o Brasil dissesse isso, eu acho que realmente caberia à OAB e outros órgãos jurídicos especializados para dizer que nós, como cidadãos brasileiros e operadores do direito, nós somos os primeiros interessados e os mais bem equipados a ficar no pé do nosso governo para cumprir as obrigações que ele assume. Então, vindo uma notícia como essa, não adianta simplesmente, porque esse governo... Não, nós temos que tomar as rédeas do problema e ir para cima. Então, observador já é parte, juridicamente isso não tem sentido, não pode. Então, eu acho que nós temos que tentar mudar um pouco a nossa atitude de, claro, criticar. O Brasil está com essa questão do desmatamento, é muito séria, muito grave e assim muito entristecedora para quem milita na área ambiental, né? Mas eu acho que a gente tem que transmigrar, não sei se essa é uma palavra, mas transcender para o momento em que a gente... as críticas que têm que continuar sendo feitas, mas as soluções que nós temos que propor. Porque a Ana disse, nós temos a legislação, nós temos a instituição, qual é o problema? São os órgãos que estão sendo desmantelados, então vamos protestar. A gente protesta por corrupção, protesta por outros problemas, a comunidade ambiental tem que se unir também. Então, o governo, o Brasil é o vilão da história. Por outro lado, tem muitas coisas que eu acompanho que o Brasil está fazendo na área ambiental, que às vezes também não recebem a mesma atenção. Quando o Brasil erra, a gente tem que gritar, tem que reclamar, mas, ao mesmo tempo, oferecer soluções e questionar de uma forma jurídica. Afinal, a lei é um dos remédios que a gente tem para a crise, e cada pessoa atua com a sua ferramenta, mas a nossa aqui é a lei. Então, apontar as ilegalidades quando o nosso governo estiver fugindo dos limites legais. Era isso que... uma reflexão. Diga, Caio, você levantou a mãozinha? Sim, era justamente com relação à sua provocação, doutora Ana, né, no sentido que nós temos aí instituições já, né, não são perfeitas, óbvio, mas que são grandes avanços, né, que estão dando um nível de segurança e de respeito aos direitos que nunca nós tivemos antes. O que está faltando, né? Assim, na minha visão, está faltando mesmo investimentos
nos órgãos de controle e financiamento para que esse tipo de atividade possa se desenvolver, assim, né? Não sou nenhum especialista, não tenho aqui os números de cor para dizer, mas é bem conhecido o fato de que, por exemplo, a FUNAI, né, que tem uma relevância estratégica nessa questão, tem sofrido com uma série de cortes e dificuldades e perseguições aos seus servidores, e isso tudo atrapalha o desenvolvimento da bioeconomia, né? Porque no momento que não existe uma FUNAI, não existem órgãos que possam estar assistindo os povos indígenas da maneira correta, né? Eles não desenvolvem protocolos de consulta, e não sem protocolo de consulta não pode haver acesso ao conhecimento tradicional, né? Nem que não é possível nem saber, com certeza, se é do desejo de uma comunidade ou outra que elas desejam permitir a exploração, o acesso desses conhecimentos, né? Tá ótimo, obrigada, Caio. Bom, estamos caminhando aqui para o final, então eu queria deixar aí 2 minutinhos para cada um de vocês, começando pela doutora Patrícia, para vocês fazerem suas considerações finais ou algum ponto que a gente não abordou aqui na discussão e que vocês acham importante falar. Então, doutora Patrícia, a palavra é sua. Eu quero só agradecer, acho que já falei demais até, o convite, para mim foi bastante enriquecedor, né? Aprendi hoje bastante com o Caio, com a Flávia e contigo, doutora Ana. Essa troca, quando a gente participa de um evento desse, a gente mais ganha, né, do que oferece. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, minha gratidão. Eu quero só ressaltar que eu acho que o Caio tocou em aspectos que são muito importantes, porque, para mim, talvez um dos aspectos mais controvertidos da Convenção, certamente é a questão dos direitos dos povos tradicionais, né? da sua soberania sobre os seus recursos, do respeito aos seus costumes e como vai se dar esses protocolos e como você define a titularidade disso, esse direito de propriedade intelectual coletivo. Isso tudo realmente, para nós, operadores de direito, é um desafio e tanto. E acho que talvez a nossa contribuição, porque a pergunta final era o que é que está faltando, no meu sentir, se não houver vontade política, nada engrena. Nós fazemos a nossa parte, nós fazemos a crítica e nós fazemos a nossa parte como operadores de direito. Eu no Ministério Público, né, os senhores e senhoras como advogados, mas a vontade política é fundamental. E quem define isso é o povo brasileiro. Então, eu acho que passa pela conscientização, pela educação, pela sensibilização, e nós, enquanto cidadãos, temos também um papel. A OAB está fazendo isso hoje aqui, trazendo um tema de relevância, de conscientização e sensibilização. Acho que até me perdi agora no raciocínio. Enfim, era essa a mensagem que eu queria trazer. Ao final, como eu disse antes, da nossa responsabilidade pessoal nisso também. Tá? Enquanto cidadão, enquanto mãe que educa as futuras gerações, enquanto profissional na hora que atua. Então, da nossa responsabilidade pessoal. Eu acho que é com essa reflexão que nós temos que sair aqui e entendendo que não há outro caminho. Não há outro caminho, e é uma questão de sobrevivência. Eu esperava que a pandemia pudesse trazer essa perspectiva de alguma forma, porque foi, de fato, um choque para todos nós. Vamos esperar que pelo menos, esse momento de luto e tão difícil que nós estamos passando possa, de alguma forma, tocar o coração e a mente do povo brasileiro, para mudar esse estado de coisas. Muito obrigada, doutora Ana, obrigada, Flávia, obrigada, Caio, pela oportunidade, e um abraço a todos e todas que estão nos assistindo. A gente é que te agradece, doutora Patrícia. Foi muito interessante ouvir você, e
ter essa experiência de alguém que está vivendo a situação, né, numa das áreas mais ricas que a gente tem no país. Então, obrigada. Flávia, agora vamos ouvir as suas considerações finais. Então, Ana, não, eu só tenho a agradecer, eu queria só contar rapidinho, especialmente ao Caio, porque esse evento, na verdade, a sementinha quem lançou foi o Caio, no nosso grupo da comissão. Essa comissão de meio ambiente é um prazer mesmo fazer parte. O Caio colocou um documento que ele tinha publicado, um artigo, e foi muito bem recebido, tão bem recebido que a nossa presidente anterior, a doutora Glaucia, sugeriu: Caio, nossa, vamos então montar um evento, e o Caio pegou a bandeira, e assim, aos pouquinhos, a gente foi colocando. A doutora Patrícia aceitou participar com a gente, que foi realmente uma honra tê-la aqui, doutora Patrícia, aprendi tanto, e olha, acabando essa pandemia, eu vou no Acre te visitar, e a gente senta lá na Amazônia e fica conversando por horas e horas, que tem muito debate, muita conversa interessante para trocar. E a doutora Ana, de novo, de aceitar a nossa moderadora, moderou com brilhantismo, doutora Ana, e por nos dar esse espaço de novo, sendo a presidente da nossa comissão, e agradecer a audiência, a paciência, como dizia o Faustão, para as pessoas que nos acompanharam, e, por fim, fazer um apelo mesmo. Esse é um assunto complicado, apesar de há anos estar na pauta, ele envolve questões tecnológicas, científicas, conhecimentos, questões culturais. Então, é muito importante que a gente monte um exército, por dizer, de operadores do direito, de operadores da sociologia, de cientistas que trabalhem não contra ou a favor de uma parte ou outra, mas a favor do objetivo final, que é a conservação, o uso sustentável e a repartição dos benefícios da biodiversidade. Então, é esse meu apelo, assim, que esse seja o primeiro evento, essa seja a sementinha de um movimento que se expanda para a gente apoiar o Brasil nessa COP, e se o nosso governo não ficar à altura, que a gente exerça a pressão e passe as ferramentas também, porque muito é apoiar os conhecimentos que os advogados têm, né? E cada profissional. Então, é nisso, que a gente se junte, crie uma onda para que lá, quando chegar a COP, no final do ano, a gente saia orgulhosos e satisfeitos e com uma expectativa mais otimista do que a gente tem hoje, porque realmente hoje está complicado. Mas vamos, né? A luta continua todos os dias. A luta continua. Obrigada, Flávia. Caio. Obrigado. Eu só tenho também a agradecer, não tenho muito mais o que falar. Queria agradecer a doutora Patrícia, né, que gentilmente aceitou o convite, que veio aqui, que separou um tempo na sua agenda para estar conosco, né, uma pessoa que nos trouxe reflexões, né, experiências que deram colorido né, deram vida aqui para o nosso debate. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigado, doutora Flávia, doutora Ana, membros da comissão, né? A gente está tentando organizar aí um evento que é coletivo, né? Que tem a contribuição de muitos outros também que não estão aqui hoje. Queria fazer especial menção à doutora Silmara, que também está ajudando bastante na nossa organização. E nós teremos mais uma edição, né? Acho que a doutora Ana vai comentar no mês que vem, né, desses encontros, desses debates, e queria agradecer muitíssimo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês. Muito obrigado por me ouvirem. Obrigada a você, Caio. Bom, eu quero agradecer aos nossos palestrantes e dizer que o prazer foi meu de ter sido convidada para ser moderadora num painel tão interessante com um tema que realmente hoje ele é vital para a gente, né? Como a gente vai tratar a biodiversidade e como a humanidade vai caminhar daqui para frente. Né? Nós chegamos justamente no ponto de reflexão. Eu acho que a pandemia ela veio para trazer o ponto de reflexão, para parar com tudo e falar, bom, e agora?
vamos olhar para onde a gente está indo e onde a gente quer chegar, né? Infelizmente, quando a gente olha aí a direção, por enquanto não está sendo muito animadora, mas eu ainda acredito que tem muito espaço aí para a gente trabalhar, para justamente a gente pegar o caminho certo e mudar tudo que precisa ser mudado e reverter aí todos esses efeitos nefastos que a nossa forma de consumo e de viver tem gerado. Tá? Então, muito obrigada a todos. Queria agradecer nossa audiência, que foi uma audiência firme que ficou com a gente até agora. Muito obrigada e até o próximo evento, pessoal. Tchau.